Fala galera, hoje é domingo, dia 6 de dezembro e eu e a Flávia, dá oi Flávia. Oi. Viemos para o encontro da Flávia Kalina aqui no na Lagoa, no Rio. E vamos ver a Vitória, vamos conhecer todo mundo. Flaviane tá aqui doida para conhecer a Flávia Kalina, que ela ama de paixão. Eu conheci através dela. Então hoje vamos tentar fazer um vlog para mostrar tudo que a gente puder para vocês, tá bom? Aqui a gente já chegou no local do evento, já pegamos o ingresso. Dá oi, Flávia. De novo, cara? De novo, claro. E Estamos olha ansiosos. que lugar lindo, gente. É na Lagoa, obviamente, é um lugar maravilhoso. E aqui é no Lagoon. Mas ainda tá bonito. Exatamente. É sempre lindo o Rio de Janeiro, né, gente? Foi rápido chegar, a gente achou que fosse... Cara, a gente chegou em 15 minutos. Foi muito rápido. Chegamos muito cedo. Era uma Somos reta. Uma das primeiras da fila. Graças a Deus, né? Beijo. Trabalhei de madrugada porque o que eu fazia, ligavam pra mim e tal. Mas agora é assim, direto, cara. Porque o que vem, vocês veem no vlog, é o que tá acontecendo, cara, é o nosso dia. Então a gente tá pensando, o dia a Flávia liga a câmera, desliga, liga e desliga. Então não tem... Alguns a gente para as atividades, para e senta e tal. Então, meu, direto, eu tô indo editar às 11 da noite, por isso sai tarde. Não é porque a gente tá querendo ganhar mais view, não tem não. A lógica ali é a seguinte, porque ela acaba de gravar, ela fecha o vídeo umas 11 da noite, e aí que eu vou editar, e aí até editar, salvar, e fazer, revisar, upload, sai 2, 3 da manhã. Que lá é meia-noite, né? Então, aí pra vocês já é 4 da manhã. Ai, eu vou chorar. Eu vou conseguir enxergar vocês. Muito obrigada, gente. Que sonho, que sonho. Ai, meu Deus. Ai, que bom. Nossa, a câmera é boa na luz escura. Vamos falar um oi pra vocês verem no YouTube depois. Ah, tá. Então a Vi vai entrar com o Ricardo, daí só pra não assustar ela, a gente... Não, vamos ficar quietos. Na mãe. Vem, amor, vem. Vem cá, amorzinho. Ai, que princesinha. Oi, Vi. Você conhece esse lugar? De novo? Ainda bem, né? Porque já tá acostumado. Quer vir com a mamãe? Eu aprendi uma lição em Porto Alegre, que ela não pode ficar no palco, porque daí ninguém presta atenção no que eu falo. Se ela não dá pra lá, porque todo mundo fica... Não, a minha história! Brinca. Então a gente vai deixar ela à vontade. Ontem foi super legal, que ela acabou brincando com as crianças que vieram. Então vamos deixar as crianças ser crianças, tá? Deixar eles livres. Olha lá, já foi. Foi lá com o papai, amor. E tem parquinho lá fora, depois, se as crianças quiserem brincar, é muito legal. Quando eu falo que é a grande família mesmo. Tá? E cada um, a gente ajuda a cuidar das crianças dos outros e vai dar tudo certo. Mas bem-vindos mais uma vez. A ideia de fazer esse tour do milhão mesmo era de contar um pouco mais da minha história, porque eu acho que se você assiste desde o começo, assistiu a maioria dos vídeos, eu conto bastante desde a minha vida dos Estados Unidos, né? Que vocês não sabem muito da minha infância. Inclusive eu fiz o Influências da Infância com outras pessoas e acabei não fazendo, contando a minha história. Então eu achei apropriado porque é um marco, né? Apesar... Eu nunca tento focar muito nos números porque vocês são pessoas, indivíduos, então isso importa até às vezes mais comercialmente, mas pra mim é assim, poxa, mais de 1 milhão de pessoas se interessaram pelo que eu tinha para falar, então acho que eu quero devolver isso para vocês de alguma forma. Então eu vou contar a minha trajetória, até chegar no YouTube, porque depois do YouTube vocês já conhecem a maioria das coisas. E no final a gente abre para perguntas, para bater papas, e se vocês nem têm uma pergunta, vocês querem comentar alguma coisa. E eu achei essa disposição perfeita de novo, porque eu consigo enxergar vocês perfeito, consigo ouvir perfeito e dá pra gente bater um papo super legal. É isso. Eu vou começar, então, no dia que eu nasci. Eu nasci dia 23 de agosto de 1982. Espera aí, tem uma pessoa que estava aqui ontem? Cadê a... Tinha uma pessoa
falou... Aqui, você tava aqui ontem? Eu não vim pro negócio, mas eu vim aqui e falei com Lá ela. fora, né? Não, eu não sei se ela... não tá. Então ela falou, vou nos 2 dias. Eu falei, você vai ouvir a mesma história. Eu só tenho uma. Então, eu vou inventar uma história de cada evento. Mas eu nasci dia 23 de agosto de 82, então 33 anos atrás. E a minha mãe e meu pai sempre contam a mesma história, ainda bem também, né? Que eles estavam jogando baralho. E minha mãe é muito competitiva, ela não joga pra perder, ela é fogo. E eles estavam jogando baralho, ela começou a sentir dor e ela falou, eu preciso ir no banheiro. E meu pai falou, não vai, porque você tá me enganando. Ah, não. Eles estavam jogando e quem perdesse ia lavar a louça. Então ela queria ir no banheiro dele, não, você tá querendo me trapacear porque você não quer que eu lavar a louça? Ela, não tô me sentindo bem, eu tô me sentindo bem. E no fim era eu chegando ao mundo. E meus pais casaram muito cedo, eu, querendo ou não, fui um acidente. Ainda bem, graças a Deus que que rolou um acidente. Mas eles se amavam muito, muito apaixonados, era uma história de amor, de namorados mesmo, muito forte. Só que eles eram novos, então eles tinham 22 anos. E depois de 2 anos eles já se separaram, porque o meu pai, ele era muito novo, ele não estava preparado para assumir aquela responsabilidade de família, que quem tem filho sabe que essa palavra talvez seja errada, não é pesado, mas é muita coisa, né? A gente tem que se dispor de muita coisa e ele não estava preparado, mas eles sempre mantiveram muito amigos, sempre foram muito amigos. Eu acho que isso fez com que eu sou a pessoa hoje, com certeza. Então, depois de 2 anos, eles se separaram, a gente morava na Lapa, em São Paulo, e minha mãe mudou para Barueri, que é onde ela nasceu, na casa da minha avó. Morava minha avó, minha tia Vanessa, parece tia Cesta, que aparece nos vídeos, que ela é 3 anos mais velha que eu só, e meu tio João, que é o irmão da minha mãe. Então, ficou naquela galera ali na casa da minha avó. E 2 anos depois, minha mãe reencontrou o primeiro namorado dela, que é o Isaac, que é meu padrasto hoje. Então, você vê como foi as coisas. Ela conheceu o Isaac antes do meu pai era o melhor amigo dela. Aí ele só ficava por perto. Aí ela largou do Isaac, o Isaac largou dela. Aí ele, então, deixa eu te consolar, né? Daí isso que aconteceu. Aí você vê como Deus trabalha com as coisas. Ela voltou com o Isaac e teve o meu irmão Rodrigo e minha irmã Fernanda, que está aqui. Quando minha mãe casou com o Isaac, a gente não tinha casa, não tinha lugar para morar, então a gente continuou morando com a minha avó. Então era sempre aquela galera de gente em casa. E minha mãe e meu padrasto construíram 2 cômodos no fundo da casa da minha avó, adicionando a um. Então a gente sempre, até os meus 13 anos eu morei, eram 2 quartos e uma cozinha. Então era um quarto para nós 3 crianças, o outro quarto para minha mãe e a cozinha. Então eu nunca tive sala até meus 13 anos de vida. Isso, na época, assim, eu sabia que era diferente, porque toda a minha família tinha sala. A família do meu pai era um pouco mais bem sucedida, assim, os irmãos dele, então eu via todos os mundos, né? E isso não era um problema, não ficava triste, mas eu tinha uma coisa assim, que eu não queria levar amigos para casa, porque eu tinha um pouco de vergonha, que não tinha sala para receber a galerinha. Mas tudo bem. E na minha infância, minha mãe trabalhou muito. Ela sempre foi professora de educação infantil. Meu padrasto também trabalhava. E eu cuidava dos meus irmãos, porque eles são 6, 7 anos mais novos que eu. Então, à tarde, que eu chegava da escola, eu cuidava deles, eu fazia arroz, eu colocava eles para assistir televisão, que isso era o cuidar na época. Tinha uma televisãozinha velha, a gente tinha 3 fitas que a gente assistia sem parar, que era da Cinderela, do Aladim e de um monstro, que eu sei as falas até hoje da Cinderela e do Aladim, que dessa do monstro eu não acho mais. E eu cuidava deles assim, né, da minha forma, com a idade que eu tinha, e eu acho que por eu passar tanto tempo dentro de casa, enfim, toda criança, né, durante a semana é mais difícil de fazer uma atividade, eu assistia também muita televisão. E televisão era a minha paixão, assim, eu amava Xuxa, amava Mara Maravilha. Eu cantei no coral no show da Mara Maravilha com a escola. Eu falei, nossa, acabou, não preciso de mais nada na minha vida. Imagina, naquela época. Então, televisão sempre fez muita parte de quem eu era. E eu me imaginava, mas eu acredito como toda criança na televisão. Eu não tinha um desejo, assim, eu não falava assim, um dia eu vou estar lá. É só um desejo, tipo, ai, criança, poxa, ia ser muito legal se fosse a Xuxa, jogasse todas aquelas cartas pra cima, né?
E aí, meu padrasto perdeu o emprego durante essa época e a gente ficou bem balançado, assim. Foi aí que eu contei, não sei se vocês assistiram um dos programas da Débora Seco, que a gente comia arroz, feijão e ovo, porque não tinha dinheiro mesmo. E eu lembro de presenciar essa situação, a gente todo dia era assim, o que tem? É ovo. De novo, eu sentia que era algo diferente, que não era uma coisa que deveria ser, mas a minha família, eles sempre eram muito positivos, assim, não, tudo bem, vai dar certo, ou é só uma situação. Só que ao mesmo tempo, por minha mãe ser professora e meu padrasto ter um emprego normal dele, eu não lembro qual era o cargo, acho que era uma coisa administrativa. Mas eu não conseguia sonhar muito, porque eu não imaginava que podia sair daquilo que era. Às vezes as pessoas me perguntam, por que você compartilha tanto? Você não tem medo dessa exposição? Eu acho que eu nunca tive privacidade. É normal, aqui é normal, não tem problema. Eu acho que isso fez com que eu me sinta tão à vontade de compartilhar as coisas. Nós voltamos pra lá, depois minha mãe achou uma casinha no quintal também da casa do meu tio, só que aí tinha 2 cômodos, uma cozinha e um quarto. Aí minha mãe separou o quarto com um guarda-roupa, acho que é pra ela ter a privacidade dela, né? Então tinha o guarda-roupa, a cama dela, tinha a parede, a cama grudada e a parede aqui, tipo, era só uma cama encaixada dela e um bicama, uma cama em cima e embaixo, eu dormia em cima que era maior e a Fê e o Kiko na cama de baixo. E de novo, lá a gente... Sem nada. Piorou. Ainda antes a gente tinha 2 quartos, agora nem sala e um quarto para todo mundo. Aquela muvuca. E eu sempre observando. Então vocês conseguem entender assim que na época eu não conseguia imaginar algo diferente. Como que a gente vai sair dessa situação se minha mãe ganhou o mesmo salário, se meu padrasto ganhou o mesmo salário? Tipo, nada ali estava mudando. Mas não era depressivo, não era assim, ai meu Deus. Era assim, a vida é o que é e vamos continuar, bola pra frente. Meu pai estava sempre envolvido de alguma forma do jeito dele. E quando a gente estava morando naquele cômodozinho lá, ele ficava incomodado. Ele falou, ele queria uma vida melhor também. Porque se a minha família tivesse uma vida melhor, eu iria ter uma vida melhor. E ele também ama minha mãe. Então, ele é muito persuasivo, ele tem um papo, ele é demais. E aí a vizinha dele, de parede, ele morava num bairro bacana, assim, normal, meio no centro de Barueri. E tinha a vizinha com uma casa mais velha e ele foi lá conversar com a vizinha. Então, a mãe da minha filha tem uma casa linda nesse bairro, chama Vale do Sol. No bairro Vale do Sol, novinha, a casa eles querem mudar. Você não quer trocar de casa com eles? Ela, mas eu nem sou. Ela falou, não, tipo, tô feliz aqui, você tá louco? Minha casa não tá vendo. Não, mas vai conhecer, vai ver a casa, vai lá, eu acho que você vai gostar. Enfim, ele falou muito bem, foi lá ver a casa. Ela amou, a vizinha amou. Vamos fazer. Então a nossa casa era nova, num lugar não tão bom. E a casa dela era bem velha, num lugar legal. Então trocamos elas por elas. E fomos lá pra casa, reformar tudo de novo, começar tudo do zero. Eu acho que certas coisas acontecem na nossa vida por um propósito. Às vezes acontece coisa ruim com a gente fala, não é possível o que aconteceu comigo. Eu estava conversando com a Flávia Moreno, que é psicóloga, é minha coaching, eu sou apaixonada por ela, a gente tem muita coisa em comum, então a gente clica. E às vezes, eu não sei o que eu estava falando com ela sobre merecimento, às vezes... Desculpa. Às vezes eu me pergunto se eu mereço. E ela estava conversando comigo sobre isso. Ela falou assim, a vida não é questão de merecimento, porque senão as coisas ruins não aconteciam com pessoas boas, né? Tem pessoas que passam por coisas horríveis e a gente não entende. Então, obrigada. Mas pode mandar mais. Muito obrigada. Então, ela estava me explicando. Ela falou assim, vê se faz sentido. Porque ela também, todo mundo está tentando entender a vida, né? Ela falou, vê se faz sentido. Ela falou, a vida não é questão de merecimento. Ela falou, a vida é questão das coisas que você faz, é aquela coisa de ação e reação. Se você põe alguma coisa no mundo, ela vai voltar, não tem jeito.
ela falou até uma coisa física, né? De você fazer e receber. Então, voltando lá na história, às vezes a gente não entende por que a gente foi assaltado, por que a gente teve uma doença. Acho que tudo no final da vida vai fazer sentido, esse quebra-cabeça louco. Nessa época que a gente morava casa a casa com meu pai, eu fiz 16 anos lá, e eu não sabia o que eu queria ser da vida, eu não sabia o que eu queria ser quando crescesse. Minha mãe, coordenadora do jeito que ela era, falava, você não sabe o que você vai fazer? Você vai fazer magistério. Ah, mamãe, tá bom. Claro, você que vai. Não, vai fazer, porque se você não sabe, eu decido por você e você já sabe uma profissão. Eu falei, ok, concordo. Mas eu já gostava da área, eu ia muito para a escola dela, fazia, né, ajudava nas festinhas, tudo era um prazer. Ajudava nas merendas e tal. E pra minha surpresa, não muito, eu amei. Eu ia muito, a adolescência foi muito boa, muito boa. Minha tia Vanessa, por 3 anos a mais que eu, minha mãe confiava muito nela, então se ela podia sair, eu podia sair. Então eu era muito exposta a pessoas mais velhas por causa dela, entendeu? Então eu saía, ia pra matinê de domingo, era das 6 às 10. Mulher nem pagava, então a gente não gastava R$1. A gente só entrava dançar sem parar. Por isso que eu amo até hoje, eu danço. Minha família é muito ligada à música, não tem uma pessoa que toca um instrumento. A frustração da minha mãe, ela fica, será que pelo menos meus netos vão me dar esse prazer? A gente não sabe ainda, vamos ver. Mas sempre galera, festa, música. Porque acho que quando a gente tem uma vida mais simples, a gente se vira, né? A gente vira criativa, a gente aprende a se divertir com o que a gente tem. Então, pra mim, isso foi maravilhoso. Também, a adolescência foi demais. Passeei, fui pra Porto Seguro com a Vanessa na viagem de formatura dela. Então, eu tava sempre exposta a pessoas mais velhas, então eu me sentia mais velha. Mas não, né? O adolescente que se acha mais velho nem sempre é. Mas eu era muito responsável, graças a Deus. Então, com 16 anos no magistério, eu tive uma oportunidade de ser auxiliar numa escola particular em Alphaville, que é um bairro super nobre da onde a gente mora. E daí eu, uau, que legal, meu Deus. E alguma coisa aconteceu com uma professora que a diretora falou, não, vou te dar a sala, você não vai ser mais auxiliar, você vai ser professora. E eu, 16 anos. E eu não sabia que isso podia, que era possível, e eu assim, claro. Você quer sala? Quero. E eu por dentro, não. Claro, não, tranquilo, minha mãe é diretora, eu tô acostumada com planejamento, eu vejo tudo isso na escola. E eu estava apavorada. Tava a ter a minha postura, né, mais profissional possível, fazia o meu trabalho. A escola já tinha um currículo meio que pronto, então isso me ajudava, eu não tinha que criar do zero, né, na minha cabeça. Mas foi uma experiência, assim, maravilhosa. Eu cresci muito ali, porque eu tinha que ter responsabilidade de chegar na hora. Eu lembro que eu ganhava R$580, era meio período que eu trabalhava, mas de 580. E fazia todas as continhas no final do mês. Isso me trouxe uma alegria, mas uma alegria fora do comum, assim. Foi a primeira vez que eu senti o gosto de, poxa, se eu trabalhar, eu vou ganhar e eu vou poder ter as coisas que eu quero. Só que também estava inquieta. Por mais que eu gostasse, eu falei, não, tá legal, mas tem algo mais. Meu sonho era falar inglês. Eu queria falar e eu nunca consegui começar uma escola e terminar e falar fluente. Era um bloqueio meu. E cada um tem um estilo de aprendizado, né? Meu irmão fez o curso inteiro e fala inglês sozinho. E eu não conseguia. Falei, quero fazer intercâmbio. Meu pai, não tem dinheiro. Minha mãe, a mesma fala, não tem dinheiro. E agora? Aí passou um tempo, acho que foi com 17 anos, e como meu pai era empresário, quem é empresário sabe que tem época de vaca gorda e vaca magra. Com 17 anos, ele recebeu um dinheiro legal. Eu falei, pai, agora eu sei, agora você tem dinheiro, não para de falar que eu tenho dinheiro. Aí ele, não, mas ele tava com receio, né, acho que a maioria dos pais tem medo. Ele falou, não, você já vai fazer 18 anos, eu prefiro te dar um carro, não sei o que. Eu falei, o que eu vou fazer com um carro? Eu não tenho dinheiro, eu ganho R$500. Como que eu vou pagar gasolina, seguro? Porque eu nunca esperei que ele me bancasse, né? Bancasse o carro. Se ele me desse o carro, era só aquilo e ia acabar. Eu não tenho dinheiro para manter, eu não quero um carro. Eu quero falar inglês, eu quero ter experiência. Carro eu sei que eu vou comprar um dia na minha vida. Enfim, eu fui insistente e ele aceitou. Aí vou lá no consulado.
dos Estados Unidos, porque era o meu sonho. Eu tinha tenho dois tios que moram lá. Eu vou nos Estados Unidos, eu vou. Se todo mundo assistir filme, você quer ter aquela experiência? Aí eles, não, o seu visto foi negado. Desculpa, eu não sabia que o visto podia ser negado. Eu não sabia que isso era uma possibilidade. Na época, eu nunca tinha ouvido falar. Pra mim era só ir lá, era só uma formalidade pegar um documento. Eu não acreditava, de novo. Não é possível. Voltamos lá uma semana depois, a mulher, mas a gente já não falou que foi negado? A resposta não vai mudar, não adianta insistir. A gente, tá bom. Aí a agência de turismo falou assim, vai pra Inglaterra. Aonde? De novo, porque a cabeça era tão pequena que eu não sabia que podia sonhar. Europa, pra mim, era muito mais longe ainda. Você tá louco, Europa? Então vai pra Inglaterra. O curso era até mais barato. Só o custo de vida era um pouco mais, que a libra custava R$3 e o dólar 2. Aí meu pai, não, agora tava tudo pronto, gente, tudo pronto. Só faltava o visto. Eu falei, não, tá bom, vamos pra Inglaterra. E foi a melhor coisa da minha vida. Até hoje eu nunca voltei pra Europa. Então, às vezes, de novo, uma coisa ruim que aconteceu, fiquei arrasada. E eu conheci Paris, alguns dias que eu era estudante. Mas fui pra Roma, fui pra Lisboa, tudo com 17 anos. E lá, aí eu ficava tão grata, porque eu falei, imagina, quem que com 17 anos tem essa oportunidade de conhecer? Lá eu trabalhei no Burger King, porque estudante podia trabalhar 20 horas por semana. E não existia Burger King no Brasil ainda, então eu não sabia nada, não sabia que lanche era. Eu falava igual, sei lá, criança de 1 ano, não entendia nada. E o cara me colocou no caixa, eu falei, eu quero ficar fritando hambúrguer, eu não quero ficar no caixa, eu quero fritar batata, tá ótimo, não, você vai ficar no caixa. Eu não entendia, aí eu nunca mais esqueci, vi um cara, sabe aqueles de torcida inglesa, careca, branquelão, assim desse tamanho, pedi um lanche, coisa mais simples desse mundo, e eu assim, sorry, só que eu pulei essa parte. No segundo ano de faculdade, eu estava andando pelo corredor e tinha uma placa assim, trabalhe nos Estados Unidos. Eu, sim! Nossa, pulei tudo, eu não falei que eu fui dona, eu fui sacoleira, tudo bem, voltando. Tô com tempo? Tá bom. Desculpa, é muita emoção. No segundo ano de faculdade, e falou, trabalho nos Estados Unidos, e aí aquele medo de novo, só que eu já tinha voltado da Inglaterra, será que vai, não sei o quê. Era só para trabalhar por 4 meses durante as férias, né, da faculdade. Aí eu fui, consegui o visto, eu tremia, eu suava muito. E aí o cara assim, oi, tudo bem? Ah, claro, seja bem-vindo. Eu, sim, tá bom. E fui, lá também que eu aprendi ética no trabalho. Não que aqui eu não aprendi, tá, gente? Só foi uma experiência diferente. Eu trabalhei no Outback, eu era busser, que era de limpar a mesa, tirar prato, limpar todos os copos das pessoas. E outra posição era só abrir a porta para as pessoas. E às vezes parece uma coisa tão simples, né? O seu trabalho é abrir a porta para alguém entrar? E era para trazer uma experiência diferente para os clientes. Puxa, eu estou sendo gentil com você, eu estou abrindo a porta para você entrar. Então tudo aquilo vinha na minha cabeça, nossa, né? Eles estão me pagando para abrir a porta, para criar uma experiência diferente para a pessoa. E foi demais, foi demais. Eu tive uma educação financeira boa. Então assim, eu era muito responsável, não devia nada para ninguém, mas eu gastava tudo. Então eu pensava, quanto mais eu trabalho, mais eu posso gastar. Na verdade, mais eu ganho, mas mais eu gasto. Então sempre foi eu correndo nessa rodinha do hamster aí, que não saía do lugar. Trabalho, gasta. Enfim, nós, depois de tudo, né, que eu casei com o Ricardo, essa história vocês conhecem. Tá no vídeo, depois vocês não e a gente passou também por muito aperto assim, emocional depois que a gente começou a querer ter filho. A gente levou 7 anos, como vocês sabem, para engravidar. E o Ricardo teve outra experiência financeira com a família dele. E ele, quando eu casei com ele tinha $8.000 na poupança. Depois de uns meses que a gente estava casado, a gente estava com -8. Eu, amor, o que aconteceu? Desculpa, amor, não era essa intenção, não era. Mas depois de um tempo, a gente
gastava muito, não muito, a gente era responsável, a gente achava que podia gastar, só que não colocava nada na ponta do lápis. E quando a gente passou pelo processo de infertilidade, por uns anos a gente achava que a gente merecia algo por estar sofrendo. Então, vinha a visita do mês, sério, mas era triste, eu ficava arrasada, eu não mereço. Aí eu lá queria fazer uma compra. E eu me permitia e justificava que eu estava certa, e o Ricardo às vezes me pegava no pé, às vezes era ao contrário. Aí às vezes ele, não, mereço, a gente não tem nada, só tá nós dois, nada acontece, vou lá e comprar. E a gente foi indo nessa bola aí. E isso me angustiava demais, porque lá nos Estados Unidos eu trabalhava como professor, eu fazia bico de tudo quanto é lado. Pergunta pro Ricardo, teve uma época que eu tinha 5 empregos. Eu me enfiava em tudo, então eu trabalhava de manhã, à noite e nos finais de semana. Eu trabalhei como babá, eu trabalhei como catering, são restaurantes que fazem festa de final de semana na casa das pessoas. Então eu ia lá, servia comida, lavava os pratos e a pessoa ficava feliz no final do dia. E tudo assim, trabalho, e nunca tinha o suficiente. Então eu pensava, eu preciso ganhar muito mais porque a gente ganha mal e o Ricardo não ganha mal. Ele era gerente no trabalho dele, um salário comum, assim, bom, mas tinha pessoas que estavam abaixo dele, que tinha família, né? E a gente falava, mas como que eles conseguem com 2, 3 filhos e a gente aqui? Mas era tudo... Depois eu aprendi que dinheiro é mesmo comportamento e não é o quanto você ganha, é como você se comporta com ele. E depois que a Vi nasceu, a gente fez um curso... Tudo isso eu nem contei ontem. Isso é bom que eu não tenho script, daí eu vou... depois que a Vi nasceu, a gente levou um choque de realidade, assim, né? O que a gente tá fazendo? E o pior de tudo é que a gente não achava que era tão mal assim, porque a cultura americana do cartão de crédito é muito forte. É muito normal dever no cartão de crédito. Então, se você não deve, você não é normal. E eu não queria ser normal, mas eu não sabia por onde ir. E aí pesquisei, e eu falei, não, amor, eu achei um curso de educação financeira para família, a gente, vamos. Aí o Ricardo é sempre desconfiado das coisas. Não, é um esquema. Não, o cara quer tirar dinheiro da gente. Não, amor, eu li os reviews, eu tenho certeza, não sei o quê. Ele, tá bom. Aí a gente, então vamos comprar o curso, era $100 o curso. Aí fui lá pôr no cartão de crédito. Só que o cara não acredita em cartão de crédito. Então ele não aceitava cartão de crédito. E eu, e agora? Se a gente não tiver $100 na conta, a gente se joga no precipício, porque não é possível. Nos organizamos, pagamos o curso, e eu falo que esse homem mudou a nossa vida. Chama Dave Ramsey. E um dia, eu sempre prometo, né, mas eu quero fazer um passo a passo, nunca tirando crédito, porque não fui eu que criei esse sistema, mas eu vou fazer um vídeo, porque às vezes a pessoa não tem acesso, então eu vou fazer um vídeo para vocês sobre ele e como que é o programa dele, tá? Porque não vai dar tempo aqui. Mas foram 9 semanas que a gente fez, 9 domingos, a Vitória era bebezinha, a gente levava ela junto, colocava na cadeirinha, a gente ficou lá 9 domingos aprendendo. E a gente aprendeu muito a doar. Antes eu achava que para eu doar eu tinha que ter muito dinheiro. E eles explicaram assim, não, um dos princípios, a primeira coisa era assim, quando você lista as suas dívidas, suas contas de casa, a primeira coisa tinha que ser doar. Eu falei, como que eu vou doar? Estou devendo um cartão de crédito. Não importava. E é tudo baseado em princípios cristãos e na Bíblia. Ele fala, você tem que cuidar da sua casa sim. Você não pode ser imprudente, você não vai doar metade do seu salário. Mas tira um tanto que você acha que tem que doar. A gente começou com $30. Ele falou, eu falei, tá bom, $30. Que pra gente era muito. Só tava devendo uns 1.000 lá no cartão. Aí eu falei, $30. Aí a gente listou todas as nossas dívidas. Teve um vídeo que eu falei sobre o dinheiro no envelope. Então, se eu tinha $250 por mês para fazer no mercado, era 250. Então, eu colocava o dinheiro no envelope, acabou. Se vira. Aí, o que era? A gente virava criativo. Abriu o armário e tinha comida lá, gente. A gente comprava sempre coisa extra, porque não estava prestando atenção. Então, a gente se reeducou dessa forma.
tudo mudou muito rápido. Parecia que tinha ganhado um aumento, né? Ai, tem 1 milhão. Isso é um segundo, vocês viram, né? Ai, tem 1 milhão de inscritos. Ah, mora nos Estados Unidos. Parece que é uma vida de fantasia, né? Mas não existe nada disso. Não existe mágica, não existe coisas instantâneas. O Dave Ramsey fala assim que a gente não está no universo do micro-ondas. A gente está no universo da panela, não é nem da panela de pressão, é aquela do fogo baixo, que é o que vai ficar mais gostoso, é o que vai ficar melhor no final, no resultado. Então a gente só tem que ter paciência e, ao invés de sentar, vamos dançar. Então eu vou abrir para vocês conversarem um pouco comigo. E tiver pergunta, comentário, qualquer coisa, podem levantar a mão que a gente vai conversar, tá bom? Primeiro. Levanta só para o pessoal te ouvir também, desculpa. Só fala o seu nome. Meu nome é Flaviane. Nós temos um blog, eu e minhas irmãs, Cariocando Entre Irmãs, bem inspirado. Como chama o blog? Cariocando Entre Irmãs. Cariocando Entre Irmãs. E a gente se inspirou em você e em algumas outras blogueiras que a gente gosta, mas principalmente você. E a pergunta não é sobre o blog, mas é sobre, nem é sobre o YouTube, é sobre a sua experiência mesmo. O que você tem para passar como mensagem para as mulheres que estão tentando engravidar e estão bem ansiosas? Nossa, essa eu tenho experiência, viu? Não gastem dinheiro, tá bom? Se permitindo chorar. Não, eu acho que a gente tem que, se você colocar no seu orçamento, você pode gastar, fala, dinheiro para depressão. Mas não é fácil, não é fácil. Eu não tenho muita dica, porque eu passo por isso até hoje. Porque você sabe que eu quero mais filhos e a gente tá... Enfim, a gente tenta por nós mesmos, então a gente quer, né, fazer outro vídeo, a gente fez em janeiro do ano passado, que não deu certo, então eu passo por isso até hoje. Só que desses 7 anos, a experiência que eu tive é que a gente não tem coisa que a gente não tem muito controle sobre as coisas. Então o que a gente pode fazer é a nossa parte. Então se cuidar, comer melhor, ir buscar uma ajuda médica, e buscar mesmo o que faz a gente feliz. E eu já falei em várias entrevistas, mas o que fez eu abrir o canal do YouTube foi a minha dificuldade. Eu estava sozinha, eu e o Ricardo lá, ele gostava de jogar videogame, eu não tinha um hobby, eu não sabia, eu trabalhava com criança o dia inteiro, mas todas as minhas amigas estavam grávidas, já no 2º filho, e eu ia agora. Tipo, minha criança por todo lado e eu precisava me cuidar. E eu pensava assim, eu preciso ser feliz independente da minha situação. Eu preciso ser feliz independente da circunstância que eu estou vivendo. A gente não é feliz o tempo todo, não é para ficar assim, minha vida é bela. Não, mas assim, tem aquele contentamento dentro de nós e a gratidão. Então, eu falei, comecei a assistir o vídeo no YouTube e eu falei, eu vou fazer o vídeo porque eu achei legal, eu estou gostando de maquiagem, foquei, fui no Vigilantes do Peso. Gente, eu preciso de uma parceria com o Vigilantes do Peso. Eu falo deles. Ontem, várias pessoas, eu visitei o Vigilantes do Peso por sua causa. Você pode me dar um depoimento lá pra Mas eu falei, eu preciso cuidar de mim, sabe? Eu preciso cuidar. E eu me senti muito bem. Mas eu tava nessa busca da felicidade interna, de que algo me preenchesse, porque eu achava que o filho ia me preencher. Não era verdade. A Vitória é uma felicidade imensa. Mas a gente é injusto com ela eu pôr a minha felicidade nas costas dela, entendeu? Isso não é certo. Então eu precisava estar bem comigo para que ela nascesse. Tanto que muitas pessoas me perguntam, por que você não adota? Não sei o quê. O meu receio era de eu colocar essa responsabilidade na criança. Eu falei, não, ela que precisa mais de mim do que, sabe? Ela que está numa situação vulnerável. Agora eu não tenho filho, eu estou arrasada e eu vou pegar ela para suprir a minha tristeza. Então não é que eu não adotaria, pelo contrário, mas eu precisava que minha cabeça estivesse no lugar primeiro. Então, de novo, eu não tenho muito o que falar, porque cada um tem que passar pelo seu processo, mas acho que a gente tem que buscar o contentamento dentro da gente, esperar que Deus faça um milagre. E óbvio, fazer a nossa parte, né? De buscar ajuda e essas coisas. Acho que é a dúvida de muitas pessoas, né? Eu, pra falar a verdade, eu só entendi que isso podia ser o tanto. Filhinha, agora uma resposta importante, o pessoal tem que prestar atenção em mim. Eu só entendi que poderia ser um negócio, não quer dizer que era na época.
quando eu trabalhava na escola, eu estava ganhando quase a mesma coisa que eu ganhava na escola, que era pouco, eu ganhava $1.000 e poucos dólares, era quase salário mínimo dos Estados Unidos. Então, quando eu estava ganhando quase a mesma coisa no YouTube, eu falei, se eu tô colocando esforço na escola, em período integral, e só trabalhando de final de semana no YouTube, estou ganhando quase a mesma coisa, imagina se eu me dedicar. Então foi aí que eu pensei que podia virar profissão, porque aí eu teria que me dedicar àquilo. Mas levou quase 2 anos para eu passar o salário. Aí eu larguei a escola e comecei a trabalhar só com o YouTube, e eu achei que ia ser... Não. Fiquei lá 2 anos e mas estava tão próximo, né? Mas enfim, acho que tudo isso é bom pra gente ter a consciência, saber como as coisas funcionam. E graças a Deus eu tinha o Ricardo que complementava a renda. Mas vocês não vão acreditar, mas eu só comecei a ter ajuda de verdade. Quanto tempo você está ajudando? Vai fazer 1 ano que eu falei assim, a Pampers me mandou um e-mail, me convidando para conhecer a fábrica em Washington de fraldas. Eu não vi o e-mail. Eu fui ver, sei lá, 2 meses depois, já tinha passado a data. Aí eu falei, não. Isso não é profissionalismo, porque não era isso na minha cabeça. Assim, eu continuava produzindo, porque pra mim o YouTube ia ser eterno. Então eu não tinha preocupação de ter outras fontes. Por mais que estava devagar, eu achava, não, se eu trabalhar, crescer, vai melhorar. Então eu tinha parcerias, a parceria era muito mais de produto do que dinheiro. Então, produto não paga conta, né? Eu ganhava uns produtos que ajudava no conteúdo, maquiagem e tal. Mas aí quando eu perdi essa viagem, eu falei, chega, é hora de investir, é hora de fazer alguma coisa. E a Fê trabalhava numa escola, sei lá, tudo é família, tudo é escola. Depois você precisa contar a sua experiência. Mas aí eu falei, Fê, vem me ajudar, eu preciso que alguém responda e-mail pra mim. Porque juntava muitos e-mails profissional com o pessoal que mandava e-mail. Ela falou, tá bom. Tá bom. E aí ela começou comigo, só nós duas. A gente falava o dia inteiro, porque ela não tinha ideia. Ela tinha um emprego integral que ela só acompanhava meus vídeos porque eu faço, mas não era o estilo dela de acompanhar no YouTube. Então ela teve que aprender muita coisa. Ela me ligava o dia inteiro, a gente ficava o dia inteiro no telefone. Aí agora, faz 2 meses, acredite ou não, vou fazer 7 anos de YouTube, faz 2 meses que uma agência entrou. A gente já teve várias ofertas, muitas ofertas. Só que esse é meu bebê, né? Então, muitas ofertas não eram legais. Tipo, a gente leva 40%. Não vou te dar. Era o meu bebê. Mas aí chegou, a agência chama Digital Stars, que inclusive, não sei se alguém viu a Fê no vídeo do Christian Figueiredo. É a mesma agência do Christian. Pessoal, o que a Fernanda tá fazendo no vídeo do Christian? E essa agência entrou em contato comigo, eles são sérios, a ideia eles não estão ganhando dinheiro ainda, é tudo ideia sempre pro futuro. Mas a ideia é de fazer algo legal, uma agência legal, com criadores, que a gente possa criar coisas que a gente não dá conta. Então, às vezes a gente se eu quero escrever um livro, alguém tem que ir atrás de uma editora, resolver contrato, tudo isso eu não consigo produzir para o YouTube todos os dias se eu tiver que lidar com tudo isso. Então o Luiz Felipe veio, conversou comigo, eu falei, quer tentar? Vamos, o pessoal é seríssimo. E é por isso que está acontecendo esse evento. Só que faz 2 meses só que eu estou com eles, então foi bem rápido que a gente se virou para fazer os eventos. Então a Johnson é parceira nossa, mas assim, a gente não teve, o pessoal pagou, a gente não tinha de onde tirar para bancar sala, viagem, tudo isso. Então agora eu tenho uma equipe dessa agência que corre atrás de patrocinador da Head & Shoulders, foram eles que trouxeram. E a gente quer incluir essas coisas de bom gosto, que tem a ver, mas para trazer renda. O que aconteceu? O YouTube, tentar explicar para vocês rapidinho. A gente ganhava pelo AdSense, né? Normal. E 4 anos atrás, networks começaram a vir atrás da gente. Network é assim, eles cuidam de contas de YouTube e eles vendem os anúncios que tocam antes de você assistir o vídeo. E na época eles estavam muito animados e muito otimistas que o mercado ia melhorar. E melhorou mesmo. Então eles ofereceram pra gente o dobro do AdSense na época. Só que de todas as visualizações. A gente ganhava por toda visualização, tendo o comercial no vídeo ou não.
E o que aconteceu? Eles começaram a ter prejuízo. Porque eles estavam pagando mais pra gente do que eles estavam recebendo. Aí eles, não, vou cortar esse contrato. E olha como as coisas aconteceram, não sabe nada disso, mas eu vou contar. Olha como Deus trabalha. Eu e o Ricardo ficamos 1 ano e meio lá. Vai sair. Eu já me matando, não dormindo, editando à noite. Vai sair. Ai, amor, eu preciso. Tá bom. E nisso a gente tava ainda com esse contrato bom. A gente falou, não, a gente tem mais 1 ano de contrato. Então a gente consegue se organizar, a gente sabe que vai entrar, porque a gente sabia mais ou menos quanto que ia ganhar. Ele saiu do emprego, 1 mês e meio depois, eles ligaram. Então vamos conversar? Eu já sabia. Então, a gente está levando prejuízo, não está rolando, a gente tinha outra ideia do que ia ser tudo isso, a gente não aguenta mais pagar vocês, a gente vai ter que mudar o contrato. Aí eu escolhi não ficar com eles, né, de não mudar, simplesmente ficar com a de 6. Aí o Ricardo se olha e fala, olha como as coisas são. Aí a gente assim, ele acabou de sair do emprego. E diminuiu para menos de 1/4 do que a gente recebia. Enfim, mas graças a Deus a gente tinha feito o curso e a gente tinha um pezinho de meia que se precisasse a gente podia usar. Então tá mudando muita coisa nessa área da digital. E o YouTube, querendo ou não, eu falo que o YouTube mudou minha vida, eu vou ser fiel até o final. Só que assim, é uma rede social, como o Facebook, como o Instagram. E eles escolheram repassar a monetização pra gente. Se eles falarem assim, a gente não vai passar mais dinheiro do anúncio pra vocês, eles não têm obrigação nenhuma com a gente. Tudo bem, o Thiago pode ter criador que vai parar de fazer vídeo, mas eles não têm obrigação com a gente. Então a gente tem que ter esse cuidado de fazer outras coisas e estar em outras plataformas também pra não depender. Igual o Orkut, morreu de pessoa se meu negócio só tivesse no Orkut. Então é assim que funciona por trás. Então agora na agência, a Rebeca que estava recebendo vocês, aquela loira, ela é da área de eventos, então ela vai em todos os eventos comigo. E só que daí é a agência que está cuidando e eles estão investindo muito para ter um bom retorno no futuro. Deu para entender um pouquinho? Você contou a história da vida. Pois não, Não, mas é que eu sei que tem muita dúvida e falar e acha que a gente está nadando e tem tanta coisa que a gente tem que investir por trás e pagar pessoas agora para fazer tudo isso, então mas é legal. E o valor que a gente dá, isso eu falo pessoalmente para eles, eu não falo no vídeo, mas eu sempre falo para ela assim, que eu falo, meu trabalho não existe sem ela mais. E vice-versa. Se eu não fizer vídeo, ela não tem trabalho. Mas se ela não responder meus contatos comerciais, também não tem trabalho pra mim. Então, se a Rebeca não estiver lá se matando, respondendo as perguntas dos ingressos, não tem evento. Então, cada um tem uma importância gigantesca para fazer tudo isso aqui funcionar. Obrigada. Você vê que a minha resposta nunca é sucinta, né? Então, você. Ai, mas eu sou puxa saco.